Boa noite a todos. Estamos aqui para apresentar a sessão de curas e salvamentos extraordinários, hoje com Thaís Lobo e Daniele Melo, né, numa sessão conjunta de um relato de curas e outros de salvamento. Começando com Thaís, por favor, Thaís, se apresenta ao nosso público. Boa noite a todos, meu nome é Thaís Lobo, eu sou formada em Ciência da Computação e tenho pós-graduação em Sistemas de Informação para o Web e sou funcionária pública. Bom, no início de maio, eu estava com minha mãe na rua e aí ela torceu um tornozelo. E a gente foi na urgência do hospital e lá o médico constatou que realmente tinha fraturado e que era numa região complicada de cura e que ela ia passar no mínimo uns 4 meses andando de muleta para daí começar a andar sem as muletas. E aí colocou o gesso, e pronto, 20 dias depois a gente voltou para fazer a avaliação, o médico constatou que estava melhor, que ia trocar o gesso. Só colaborando com Thaís, né, que ela me relata, geralmente a gente sempre troca antes, lógico. Quando ela foi na urgência, o médico falou, provavelmente sua mãe terá que fazer uma cirurgia, porque a mãe dela tem 66 anos de idade, né, então é uma área de difícil realmente consolidação da fratura devido ao estresse na área, né, no tornozelo direito, que foi onde teve a fratura da mãe de Thaís. E quando a gente voltou lá, ele falou, olha, está melhor, a gente vai tirar o gesso, vai colocar uma bota ortopédica. A princípio, a cirurgia está descartada, mas ainda pode acontecer. E aí depois a gente procurou um especialista, ele falou, confirmou que era um local de difícil cura e disse que ainda por ela colocaria o gesso de novo, mas como já estava na bota, ele deixou a bota. E aí pediu uma densitometria óssea, e aí foi quando saiu o resultado da densitometria, ele ficou surpreso, porque ele falou, sua mãe tem ossos muito fortes, parece ossos de uma pessoa jovem. E, enfim, menos de 3 meses, depois da fratura, e com somente 20 sessões de fisioterapia, ela começou a colocar o pé no chão. E aí, quando eu cheguei na casa dela, aí ela me veio com uma surpresa. Minha filha tem uma surpresa, ela falou, mostrar. E aí começou a dar os primeiros passos, sem as muletas. Hoje ela já está sem as muletas, anda para tudo quanto é lugar, sem as muletas e está muito bem. E o médico falou que com menos de 3 meses a fratura já estava consolidada. Foi a última radiografia que ela fez e ele disse que já estava consolidado, com menos de 3 meses. Você tem alguma dúvida que teve a intervenção na divina, no caso de sua mãe, Thaís? Dúvida nenhuma, só eles mesmos. Obrigada, Thaís. Agora, passando para Daniele Melo, né, que vai trazer um relato que aconteceu com ela mesma de um salvamento. Boa noite, Daniele. Por favor, se apresente ao nosso público. Boa noite a todos. Meu nome é Daniele Melo, sou estudante de jornalismo e voluntária aqui da casa. Vim relatar mais um salvamento que aconteceu na minha vida. Foi na quarta-feira, né, dia 22 do mês passado. Pela manhã, estava dirigindo ao trabalho. E mudou um pouco a minha rotina, né, Ângela? Porque o ônibus demorou muito e resolvi ir para o terminal da Maracaju. Nesse mudar da rotina, peguei outro ônibus, quando percebi que tinha um rapaz sentado atrás de mim, e ele se aproximou do meu ouvido e falou, olha, eu estou com a faca aqui na bolsa, fique tranquila que eu não vou roubar seu celular. Mas eu estou com a faca aqui. O tempo todo ele repetia isso. Aí eu percebi pelo vidro que ele estava olhando para tudo que eu estava, minha mochila, minhas coisas, e eu percebi nitidamente que ele ia me assaltar. Aí Eugênia, me socorra, mães do céu, me ajudem, me livrem dessa situação para que eu saia daqui bem. Tudo bem que ia ter um transtorno, né, do celular, dos documentos, da carteira, tudo mais, eu queria sair bem daquela situação. E, incrivelmente, eu fui intuída a conversar com ele, a conversar com o assaltante. O que não é a minha reação, porque no assalto que aconteceu comigo em 2008, eu simplesmente fiquei paralisada de medo. Eu não fiz nada. E, nesse momento, eu tive a intuição de conversar com ele. E Daniele me falando, né, que a primeira reação dela era levantar e ir
né, sair daquele local. Aí vem claramente, né, Daniele? A voz muito forte para conversar com ele, e eu comecei a conversar com ele que Deus não queria aquilo dele, que existiam 1001 possibilidades dele conseguir vencer na vida sem ser daquela forma, que ele, nesse momento, que ele sentisse vontade de fazer isso novamente, que ele pedisse ajuda a Deus. Aí falei também sobre o meu trabalho, que eu estou na assessoria de um centro vocacional tecnológico que atende jovens de 18 a 29 anos. Dei o endereço eletrônico, telefone, para ele conseguir, né, marcar, se inscrever em cursos. Conversei sobre várias coisas, inclusive sobre preconceito contra a cor, que eu disse a ele que eu acho os negros lindos, que ele não tivesse nenhuma besteira. Ele começou já a elogiar a Daniele, né? Aí ela disse assim, mas você também é bonito. Por que não ligue para o que falam, esse preconceito, essa bobagem? Porque ela percebeu, ele começou a dizer, você é muito bonita. Aí ela começou a falar que ele também era, e aí... E o tempo inteiro eu me senti conduzida, me senti protegida e percebi ele se desarmando, porque em alguns momentos ele ainda falava que estava com a faca. E aí, o mais impressionante, né, no final, ao longo de quase 20 minutos de diálogo com ele, quando eu desci no terminal da rodoviária, ele se aproximou de mim, me deu um beijo na testa e me agradeceu. Então, quando eu desci do ônibus, meu Deus, que surreal. Foi um salvamento nítido, né? Impressionante. Não só seu, né, Dani? Da outras pessoas que estavam no ônibus. Porque quando ela me relatou, ela falou, essa voz que vinha na hora que eu tive o ímpeto de me levantar aí, né, sair daquele local, dizia, você pode colocar em risco outras pessoas também que estão dentro do ônibus. Se ele não ficar com você, é como se fosse agredir outras pessoas com a faca que ele ficava toda hora, né, dizendo a você que usar. E aí, quando eu desci, aquele nervoso, um misto de agradecimento, de tensão, de tudo, não. Foi um salvamento, sem dúvida nenhuma. E mais, né, Dani, na sua vida, Dani já subiu aqui para dar testemunho, né, dos muitos que acontecem, que a gente aqui pode trazer esses relatos que a gente pode passar para vocês, mas quantos acontecem na vida da gente diariamente, e às vezes a gente não percebe quanto a gente aqui é protegido nessa casa dos Cristos. No caso de Thaís, né, impressionante quando ela fala, né, que não, né, só sorrisos, porque como ela vê a mãe já hoje, né, já andando com a senhora de terceira idade, né, com um pouco de sobrepeso, como o Dani falou, mas assim com a área de muito impacto, né, e recuperada antes de 3 meses, completamente consolidada a fratura. Então, são as bênçãos, né? Vocês gostariam de agradecer? É exatamente isso, Ângela. Eu queria ressaltar, da outra vez eu ressaltei também, quando a gente traz esse salvamento aqui, ele é só a ponta do iceberg de transformações que acontecem na vida da gente. Não tem como a gente dimensionar e falar aqui. Não tem como mesmo. Só agradecer, né, aos Cristos que permitiram que eu estivesse aqui, que eu esteja aqui nessa casa, à mestra Eugênia, às mães do céu e ao nosso mestre, ao nosso professor, guia encarnado, Benjamin, por trazer todas essas bênçãos para a gente. Só agradecer mesmo. Thaís, você gostaria de falar alguma coisa? Só reforçar o agradecimento aos Cristos, aos mestres, a Mamin, por ser o canal deles para nós, porque sem ele a gente não teria acesso a tantas pérolas, a tantas graças. E é isso, sempre agradecer, sempre, sempre, por estar aqui. Obrigada, né? Palmas para ela. Tenhamos todos uma excelente palestra.